Bom, pessoal, então nessa aula nós trataremos de maneira única a absorção, transporte, funções do metabolismo vegetal e redistribuição de micronutrientes. Então, quais são esses micronutrientes? São eles o boro, zinco, manganês, ferro, cobre, molibdênio e cloro. É possível que em algumas literaturas, como por exemplo no livro do Marshner, sobre nutrição mineral de plantas superiores, vocês encontrem o níquel como elemento essencial às plantas. Aqui nessa aula nós trataremos apenas desses nutrientes, desses 7 nutrientes. Bom, existem 2 tipos de transporte de nutrientes no solo, mais a interceptação radicular. Transportados por fluxo de massa, nós temos os micronutrientes boro, cobre, molibdênio e cloro. E aqueles que são transportados por difusão são o zinco, o manganês e o ferro. Esses nutrientes eles podem estar presentes no solo na forma catiônica ou aniônica, então eles são divididos também nesse grupo. Dentre os micronutrientes catiônicos nós citamos o zinco, o manganês, o ferro e o cobre. E os micronutrientes aniônicos são o boro, o molibdênio e o cloro. Existem vários fatores que afetam a disponibilidade desses micronutrientes no solo, mas se vocês relembrarem as aulas de fertilidade, vocês verificarão que, dentre esses fatores, o pH é o que mais influencia. Lembrando que em pH mais ácido, nós temos uma alta disponibilidade da maioria, não de todos, certo? Da maioria dos micronutrientes, e em pH mais elevado, a gente começa a ter redução da disponibilidade por conta da precipitação desses micronutrientes com hidroxila, formando então hidróxidos de zinco, manganês, ferro, cobre e assim por diante. Bom, então como se dá o processo de absorção de cada um desses nutrientes? O boro ele é absorvido em 3 formas iônicas, conforme vocês podem ver aqui no vídeo, certo? Ácido bórico, e nós temos também essas outras formas, sendo que a predominante é ácido bórico, justamente pelo fato de ser também a forma predominante no solo nessa faixa de pH de cultivo de plantas. O processo de absorção do boro se dá basicamente de forma passiva, por meio de difusão, ou seja, segue ali a regra do gradiente de concentração formado dentro da célula. O zinco, por sua vez, ele já é absorvido na forma de zinco 2+, ou seja, um cátion divalente, e é um nutriente absorvido de forma ativa, ou seja, por meio de proteína transportadora. O manganês, ele também é absorvido na forma de manganês 2+, embora ele tenha outros estados de oxidação no solo, certo? Tem aí mais 2 estados de oxidação, mas o manganês 2+ é a forma como ele é absorvido pela planta. A sua absorção se dá basicamente por meio da atividade da ATPase, demonstrando aí então que há necessidade de um gasto de energia para a absorção desse nutriente. No caso do ferro, ele pode ser absorvido tanto na forma reduzida ou oxidada, certo? Como também na forma de ferro quelatado, ok? Bom, as 2 formas mais absorvidas são o ferro 2 e a forma quelatada. Por que o ferro 3 é tão pouco absorvido? Porque geralmente o ferro 3 ele está compondo a estrutura sólida do solo, a estrutura dos minerais do solo, fazendo com que haja baixa disponibilidade, baixa solubilidade desses componentes no solo, por isso não há predominância. Bom, o ferro ele é absorvido também por um processo ativo por meio de proteína transportadora. O cobre, semelhantemente ao ferro, ele pode ser absorvido tanto na forma iônica de cobre 2+, um cátion monovalente, quanto o cobre quelatado, ok? Bom, e ele é transportado para dentro da célula, ele é absorvido por meio das ATPases e também algumas outras proteínas transportadoras que são específicas a esse nutriente. O molibdênio, por sua vez, ele pode ser absorvido tanto na forma de molibdato quanto de ácido molibídico, certo? Sendo que há uma predominância maior aí, dependendo do pH. Em pH igual ou maior a 5, nós teremos predominância dessa primeira forma iônica aqui. Em pH menor que 5, no solo, nós teremos predominância de absorção
desta forma aqui justamente por conta da predominância de disponibilidade na solução do solo. Esse processo de absorção do molibdênio, embora não existam evidências ainda diretas que comprovem como ocorre para os demais nutrientes, possivelmente esse nutriente é absorvido por forma ativa, certo? Mas ainda falta pesquisas nesse sentido. Existe aqui no processo de absorção uma sinergia entre o molibdênio e o fósforo, certo? Provavelmente porque o fósforo, o fosfato e o molibdato, eles competem pelos mesmos sítios de adsorção nos óxidos de ferro no solo. Então, uma vez que há o fosfato no solo, ele é preferencialmente adsorvido, certo? Nos colóides do solo, em detrimento do molibdênio, fazendo com que ele seja, então, mais absorvido pelas plantas. A absorção de molibdênio pela planta. Então, estão aqui destacados em vermelho, como o sulfato, cloro, cobre e manganês. Bom, em relação ao cloro, o cloro ele é um nutriente muito pouco estudado e a gente vai falar sobre o porquê disso daqui a pouco. Mas ele é absorvido na forma de cloreto, certo? É a única forma iônica que ele tem e é realizado via processo ativo da mesma forma que o molibdênio. E aí também uma interação antagônica do cloreto com o nitrato e também com o sulfato no momento de absorção pela planta. Bom, e de uma maneira geral, nós falaremos então de que forma, qual a forma iônica ou outras formas orgânicas que esses nutrientes são transportados da raiz, o órgão de absorção, para as folhas, o órgão de acúmulo. A começar pelo boro, ele é absorvido majoritariamente na forma de ácido bórico e também é nessa forma que ele será transportado para a parte aérea da planta via corrente transpiratória. No caso do zinco, ele é transportado também da mesma forma que ele é absorvido. Manganês também, exatamente como o zinco, na forma de cátion divalente, da mesma forma como também é absorvido. O ferro, ele geralmente é absorvido na forma de ferro quelatado, quelatado com ácido cítrico, e geralmente dessa forma ele é transportado para a parte aérea. O cobre, exatamente da mesma forma também, só que em vez de ser ligado ao ácido cítrico, como é o caso do ferro, ele é quelatado por aminoácidos e dessa forma ele é transportado para a parte aérea também via fluxo transpiratório. O molibdênio, por sua vez, ele tem aí algumas opções para ser transportado para a parte aérea. Então, ele pode ser transportado da forma iônica, como ele é absorvido, como nós temos aqui o mobilidato, certo? Ou ele pode ser absorvido também ligado a aminoácidos contendo enxofre. Então, ele se liga ao enxofre desses aminoácidos, certo? Formando aí um complexo molibdênio, enxofre e aminoácidos, e sendo transportado para a parte aérea. Uma outra forma também de transporte desse nutriente para a parte aérea da planta é o molibdato ligado a açúcares. Então, nesse caso, o molibdato ele forma um complexo, certo? Formando então um mobilidato complexado com açúcares para ser transportado então das raízes para a parte aérea. E o cloro também absorvido e transportado na mesma forma iônica, que é o cloreto. Bom, falando de uma maneira bem geral, nós veremos agora as principais funções desses micronutrientes na planta, começando então pelo boro. Bom, o boro ele atua principalmente na síntese da parede celular e também, consequentemente, participando do alongamento celular. Em relação a isso, o boro ele está envolvido na síntese de alguns componentes da parede, como a pectina, a hemicelulose e alguns outros precursores de lignina. Além disso, o boro também pode auxiliar o cálcio na deposição e na formação dos pectatos, que são estruturas importantíssimas para a composição da parede celular.
Bom, em relação à integridade da membrana plasmática, essa atuação do boro é somente na membrana plasmática celular, ou seja, não se estende a outras membranas de organelas, como o tonoplasto, por exemplo. Então, qual vai ser a participação do boro nessa questão? Ele vai formar complexos cis-diol-borato que vão compor a estrutura da membrana plasmática, favorecendo assim a sua integridade. Sobre o transporte de carboidratos, o boro ele tem a capacidade de formar complexos borato com açúcar ionizável, tornando então essas moléculas de açúcar mais solúveis às membranas, acelerando e facilitando o transporte deles através das membranas. Sobre o crescimento reprodutivo, a atuação do boro está bem localizada na germinação do grão de pólen e também no desenvolvimento do tubo polínico. Para o zinco, uma das funções mais lembradas do zinco dentro da planta é a síntese do ácido indol acético, o AIA. Por que o zinco é importante nisso? O zinco ele acaba sendo requerido para a síntese do aminoácido triptofano, certo? O qual é precursor desse hormônio vegetal. E ele atua também na síntese proteica e na redução do nitrato. Então, o zinco está presente nas estruturas dos ribossomos, que são aí o centro da síntese proteica, né? E ele pode atuar também como constituinte enzimático, atuando aí na estrutura da superóxido dismutase, por exemplo, que é uma enzima extremamente importante para o sistema de defesa antioxidante da planta, certo? Desativando aí o superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio bastante tóxica para a planta. O zinco ele também ativa a RNA polimerase, ele constitui a RNA polimerase e também participa da ativação da catalase, que é uma das enzimas também juntamente ali com a superóxido dismutase, que fazem parte do sistema enzimático do sistema de defesa antioxidante da planta, fazendo ali então a limpeza, né, dentro da célula de espécies reativas como o peróxido de hidrogênio. O manganês, por sua vez, ele também tem a função de ativar enzimas, uma delas a RNA polimerase. Além disso, o manganês vai atuar bastante em alguns processos importantes da célula, como a fotossíntese e a respiração. Um dos motivos dessa atuação do manganês nesses processos é que ele possui 3 estados de oxidação. Então, nós temos aí o manganês 3+, o manganês 4+, e o manganês 6+. Então, ele acaba participando de alguns processos de oxirredução no transporte de elétrons, nesses processos importantes, que são a respiração e a fotossíntese. Além disso, o manganês ele compõe a enzima S que realiza a reação de Hill lá na fotossíntese, né, que é a quebra fotoquímica da água. O manganês atua também na síntese de proteínas, certo? Porque ele ativa a RNA polimerase e acaba tendo um efeito indireto na síntese proteica. Além disso, o manganês tem uma influência positiva na resistência às doenças, uma vez que ele é ativador de uma série de enzimas que são importantes para a biossíntese de metabólitos secundários que estão relacionados com a defesa das plantas contra patógenos. O ferro, um outro micronutriente bem importante, encontrado em altas concentrações aqui nos nossos solos tropicais, né, por conta da predominância dos minerais de argila, ele também tem funções principalmente na fotossíntese. Bom, na biossíntese da clorofila, porque ele participa da reação que produz o precursor da porfirina, certo? Lembrando aí que a porfirina é um dos componentes da molécula de clorofila. E ele é componente também de citocromos e da ferredoxina. Então, fazendo aí uma importante atuação no processo de fotossíntese. E como atividade enzimática, nós podemos citar também a catalase, assim como verificada para o manganês. O cobre, por sua vez, ele também pode ativar e constituir enzimas que estão relacionadas ao grupo prostético da superóxido dismutase, como nós falamos para o manganês. É uma enzima extremamente ativa no sistema de defesa antioxidante da planta para eliminar aí espécies reativas de oxigênio. Em relação à fotossíntese,
O cobre ele vai atuar porque está ligada à plastocianina, que atua no transporte de elétrons, certo? E justamente porque ele tem dois estados de oxidação, ele é absorvido na forma cobre 2+, mas ele pode também ter a forma cobre 1+, ou seja, monovalente. E atua também aí beneficiando a fixação biológica de nitrogênio, porque é um nutriente muito requerido para os nódulos ali onde se encontram as bactérias fixadoras de nitrogênio. Bom, o molibdênio, por sua vez, ele atua diretamente no metabolismo tanto do nitrogênio quanto do enxofre. Por conta do nitrogênio ser absorvido na forma de nitrato, ele precisa ser reduzido, certo? Reduzido para amônia, como nós vimos lá na aula de nitrogênio. Então, ele vai atuar durante a redução do nitrato. Além disso, o molibdênio ele é requerido pela nitrogenase, que é a enzima presente nas bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera, certo? Então, justamente por isso, o molibdênio ele é bastante utilizado no tratamento de sementes da cultura da soja, porque ele não só beneficia o metabolismo de nitrogênio na planta, como também beneficia a própria bactéria fixadora de nitrogênio. Ele também atua como constituinte enzimático de algumas enzimas importantes, como é o caso da enzima nitrato redutase, relacionada à redução do nitrato, como nós falamos, e também a sulfito redutase, motivo pelo qual ele atua também no metabolismo de enxofre. Então ali ele realizará reações de oxirredução justamente por ter mais de um estado de oxidação. O cloro, por sua vez, ele atua diretamente no processo de liberação de oxigênio lá no fotossistema 2, tá, da fotossíntese. E ele tem algumas funções bastante semelhantes também com o potássio no solo, que seria aí basicamente a osmorregulação, certo? A regulação osmótica da célula e também abertura e fechamento de estômatos, fazendo com que aí as plantas também tenham um melhor aproveitamento de água no metabolismo. Algumas espécies, inclusive por conta disso, conseguem substituir parte do potássio por cloreto no metabolismo, tá? Justamente por conta dessas similaridades aí nas funções. É importante ressaltar que ele pode substituir parte, mas nunca totalmente, o potássio nas suas funções metabólicas fisiológicas da planta. Bom, vamos falar um pouco então sobre a redistribuição e sintomatologia desses micronutrientes, começando então pelo boro. Bom, o boro ele é extremamente imóvel na planta, como nós já falamos em sala de aula, então os seus sintomas de deficiência vão surgir ali nos meristemas, certo? Nas gemas apicais, nas regiões de crescimento da planta. Então, geralmente com a deficiência de boro, há um acúmulo de fenóis e de ácido indolacético nas folhas, promovendo então necrose, como nós vemos aqui nessa folha de café, certo? Outra característica importante, bem característica do boro, assim como para muitos nutrientes, é o atrofiamento das raízes, ou seja, as raízes não crescem, elas ficam com um crescimento bem reduzido, como a gente pode ver aqui nessa primeira figura, em raízes de soja, onde as plantas que não receberam boro têm um crescimento bastante inferior quando comparadas às plantas que receberam boro. Outra característica marcante da deficiência de boro é o enrugamento e essa distorção nas folhas jovens, tá? Como nós podemos observar aqui nessa terceira figura, as folhas jovens distorcidas e enrugadas em tabaco, certo? Bom, para o zinco, no milho é bastante nítida a deficiência de zinco, porque ela se apresenta bem característica, certo? Então, basicamente, o zinco também, por conta da sua mobilidade limitada no floema, os seus sintomas de deficiência vão surgir nas folhas jovens e o principal sintoma, embora tenha algumas peculiaridades entre uma espécie e outra, mas o principal sintoma da deficiência de zinco são essas estrias cloróticas verificadas aqui nas folhas. Então, no milho, por que é estria? Se vocês puderem observar aqui nessa folha onde eu estou circulando, vocês vão verificar que a nervura em si permanece verde, em detrimento do restante da folha que
vai apresentando então essa clorose. E justamente por conta dessa característica, há a formação de estrias, como vocês podem observar aqui no milho, certo? As folhas de gramíneas costumam apresentar de maneira bem característica a deficiência do zinco. Que é um reticulado grosso, aqui você tem a nervura verde e um pouquinho mais grossa, ou seja, a parte verde da folha é um pouquinho mais grossa, formando então o reticulado grosso. O ferro, por sua vez, há a formação então desse reticulado fino, como nós podemos ver aqui nessa folha de arroz, tá? A nervura tem um verdinho, mas é um verde um pouco mais fino. O cobre é um dos nutrientes mais complicados de se identificar os seus sintomas, tá? As plantas raramente apresentam deficiência de cobre, justamente porque é um micronutriente que tem uma disponibilidade razoável nos nossos solos. Contudo, quando ele está deficiente, é uma deficiência extremamente difícil de ser diagnosticada. Por que isso ocorre? Porque, diferentemente dos outros, ele não tem sintomas assim tão característicos da sua deficiência, tá? Então, quais são algumas características que nós podemos citar? Vai ocorrer nas folhas jovens, e algumas espécies pode acontecer nas folhas mais velhas também, tá? Mas essas folhas jovens, elas vão se apresentar murchas e enroladas, como nós conseguimos ver aqui, por exemplo, nessas plantas de alface. Aqui a gente tem uma planta normal e aqui a gente tem uma planta com privação de cobre, certo? Aqui também nessa folha a gente pode observar que está havendo uma deformação, um início de enrolamento aí nas folhas, ok? Então, as folhas jovens, elas tornam-se murchas e enroladas por conta de uma deformação no limbo, e elas começam a ficar quebradiças até caírem. A clorose pode acontecer no cobre? Sim, como a gente observa aqui em alguns pontos da folha. Pode acontecer clorose, mas não é uma regra. Então, nem sempre quando tiver a deficiência de cobre, a clorose estará presente, tá? Outros sintomas que são descritos também na literatura e nós podemos citar são algumas manchas aquosas e que ficam negras depois no limbo foliar entre as nervuras, tá? Mas característico para folhas velhas. Então, o cobre é bastante complicado para diagnose visual. O molibdênio também vai apresentar as suas deficiências em folhas jovens por conta da sua baixa mobilidade no floema. Então, inicia-se com uma clorose internerval, como nós podemos ver aqui, certo? Essa clorose internerval, ela vai ser diferente das demais porque ela não é contínua como aparenta, certo? Para os outros nutrientes, ok? Então, tem uma mancha localizada aqui, uma outra mancha localizada aqui, então ela não tem esse aspecto contínuo, formando aquele reticulado que nós observamos para manganês e para ferro, ok? Além disso, a gente verifica encurtamento e encurvamento nas folhas, como a gente observa aqui para couve, certo? Então, a gente tem aqui uma progressão do sintoma da direita para a esquerda, onde aqui nós temos um encurvamento bem avançado das folhas de couve. E o cloro, ele é um nutriente já muito pouco relatado sobre a sua deficiência, certo? Por quê? Geralmente ele está em condições adequadas nos solos, por conta da aplicação do fertilizante cloreto de potássio para fornecimento de potássio às plantas. Então, dificilmente, na verdade, não há relatos de deficiência do cloreto em campo, certo? O cloro, ele é muito móvel no floema. Então, por conta disso, os seus sintomas surgirão em folhas velhas, tá? Mas em algumas culturas, como no milho, pode aparecer também em folhas jovens. Então, quais são os principais sintomas? Há um murchamento das folhas acompanhado por uma clorose, certo? Um bronzeamento que pode evoluir para necrose, como nós podemos observar aqui nessa folha de morango, ok? E há também a deformação das folhas. Aqui não está
esquematizado, nem demonstrado no slide, mas essa deformação das folhas ocorre tornando a folha em forma de taça, e justamente por isso esse sintoma é chamado de cupping, de cup mesmo, tá? Também podem ocorrer redução no crescimento das raízes, além do engrossamento das raízes e redução de raízes secundárias, o que a gente pode concluir que a redução da absorção de cloro reduz também a absorção de outros nutrientes por conta dos efeitos nas raízes, certo? Deixo aqui mais uma vez reforçando a literatura que vocês devem para iniciar os estudos, certo? Mas não se limitem apenas a essas, e é isso que nós teríamos para tratar sobre os micronutrientes.